Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um dia muito especial, inclusive Dia do Trabalhador. Olha, aqui a gente trabalhando no Dia do Trabalhador, um abraço a todos os trabalhadores. Mas estamos aqui para começar mais um projeto muito especial que eu anseio há muito tempo e que agora está se concretizando, que é o podcast Vira o Disco, que está sendo realizado aqui na Arc Assessoria Digital, nesse cenário maravilhoso. Faz tanto tempo, eu tenho meu programa de rádio, né, gente? Lá a gente sofre um pouco com o ambiente, com as cores, a gente não pode fazer muita coisa. Aqui, eu estou muito feliz por ter conseguido deixar o ambiente, o estúdio do meu jeito. Então, agradeço aqui ao pessoal da Arc por nos proporcionar esse ambiente perfeito para a realização do podcast do Vira o Disco, que hoje começa o seu primeiro episódio. E eu confesso para vocês que para o primeiro episódio eu fiquei pensando muito tempo, cara, quem que eu vou chamar? Precisa ser alguém que tenha a ver com o nome, Vira o Disco, então aí ter alguma relação com a música, e alguém que eu tenha algum tipo de afinidade, entrosamento, que eu sei que o papo vai fluir, que o papo vai funcionar de uma maneira legal. E, por coincidência, recentemente, há 2 semanas atrás, eu tive a sorte de conhecer o nosso convidado no meu programa de rádio. Primeiro a gente conversou ali no Instagram, ele elogiou o programa O Pongó, falou, pô, adoraria ir, foi. E lá no Pongó, assim, eu senti uma troca de energia, de pensamento, de ideias, apesar da nossa diferença geracional, das nossas diferentes histórias, eu senti uma química, né, digamos assim. E por isso eu convidei ele, que hoje é secretário de Cultura aqui do município de Cuiabá, mas também já foi radialista, apresentador de TV, músico, ainda é músico, podcaster, né? Um dos precursores, inclusive, do podcast aqui na nossa amada capital. E o nome dele é um nome também emblemático, que eu vou até perguntar para ele depois se esse nome é artístico ou é nome dele mesmo. Johnny Everson, aqui com a gente no Vira o Disco. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lucas. Pensa num cara feliz e honrado de estar aqui na primeira edição, no podcast número 1, podcast que com certeza já é um sucesso, porque tem à frente dele uma pessoa como você, uma pessoa que a gente percebe assim de maneira muito fácil, que é uma pessoa do bem, uma pessoa muito talentosa, um comunicador, compositor, de uma família exemplar. Então, cara, todos os ingredientes, o aparato técnico que está aqui por trás, eu estou impressionado com a qualidade dos equipamentos, do ambiente, da sala. Você está começando pelo lugar certo, colocando os melhores ingredientes. E em tudo que se faz, Deus está presente, com certeza Ele já está abençoando isso aqui. E como eu disse, para Johnny Everson e toda a sua história, é uma alegria poder falar sobre ela aqui no programa de estreia. A alegria é toda minha, meu amigo. Obrigado pelas palavras. E apresentando, já que é o primeiro episódio, ninguém conhece, ninguém sabe qual que é a ideia do podcast, eu preciso dar uma rápida apresentada. O nome Vira o Disco não foi escolhido por acaso, né? Eu que sou um adepto, um colecionador de discos de vinil, a gente sabe que nos discos nós temos o lado A e o lado B. E eu me utilizo dessa metáfora para dizer que os nossos convidados, as pessoas que serão entrevistadas aqui no podcast, que não necessariamente serão só músicos, serão também empresários, políticos, dos mais diversos gêneros, dos mais diversos tipos. Mas todas essas pessoas, o que elas têm em comum? Que elas têm um lado A, ou seja, aquele que todas as pessoas veem, aquilo que é mostrado, é aquilo que é público, e o lado B, que é aquilo que, quem sabe, é ou a própria pessoa ou quem está mais próximo, que participou da vida desse ser. E aqui no Vira o Disco a gente vai tentar justamente encontrar, desbravar o lado B dos nossos convidados. E, começando com o nosso convidado de hoje, Johnny Everson, eu tenho a seguinte pergunta para te fazer. Primeiro, eu queria que você mostrasse o seu lado A, se introduzisse, como você sempre faz, para depois a gente falar do lado B. Bom,
Johnny Everson, cuiabano, do Cochipó da Ponte, nascido em 1973, ainda era uma rodovia praticamente ali, aquele acesso, era a entrada da grande Cuiabá. Filho de um mecânico de caminhões que tinha uma pequena oficina ali no Cochipó da Ponte, e de uma dona de casa. Meu pai goiano, recém-chegado em Cuiabá, em 69, e minha mãe mimosiana, né? E que também veio com a família naquele momento do êxodo, né? Rural da década de 60, para a capital, para a cidade grande, né? Com os meus tios e meus avós. E nasci numa família extremamente festeira, como diz o bom cuiabano. E nos saraus familiares eu tive a oportunidade de, ao lado de primos e irmãos, ter contato com o instrumento. Na verdade, o contato primeiro foi através do meu pai, que queria aprender a tocar violão para tocar nas missas, muito católico. E ele tocava, treinava e deixava o violão encostado no sofá da sala, e a gente começou a brincar com aquilo. E todos os meus irmãos se tornaram músicos, né? Graças a essa influência do meu pai. Meu primo também, que estudou no colégio interno, foi o primeiro que, numa festa de família, numa reunião de família, tocou uma música. Eu falei, cara, eu quero fazer igual ao meu primo, quero chamar a atenção também, ser o centro das atenções, tocando um violão e cantando. E naquela ocasião ele tocava algumas músicas da banda Blitz, que tinha acabado de estourar, de 82, 83. E eu falei, caramba, cara, que lindo isso, né? Natanael, meu primo. E eu falei, eu vou seguir o passo desse cara aí. Enfim, no final, eu acabei me tornando, na família, o único que seguiu na carreira artística de maneira profissional. Então, esse é o Johnny Everson, né? Você citou na abertura se o Johnny é o nome artístico, Johnny Everson é o nome artístico, ou se é só se é nome oficial. Meu nome é Everson da Silva Jesus. E o Johnny é um apelido que eu ganhei desse meu primo, que era o líder da nossa banda e o vocalista de uma banda chamada Recrutas da República, que foi criada no sistema salesiano. Eles estudavam no Colégio São Gonçalo e eu estudava no Colégio Patronato Santo Antônio, sistema salesiano de ensino. Eu sou a vida toda do sistema salesiano. Eu comecei no Souza Bandeira, que é das irmãs, lá na Paróquia Nossa Senhora da Guia. Saí, fui para o Patronato e depois saí e fui para o São Gonçalo. Fiz uma passagem pela escola pública na quinta série, na Alice Fontes Pinheiro, e depois terminei o segundo grau, na verdade, no SIM. Mas a minha vida toda foi na escola salesiana. E aí, nos festivais de música que os salesianos estimulam, formamos a banda Recrutas da República, que eu era guitarrista. E o Natanael, um dia do nada, em 1987, abrindo um show do Roupa Nova na Expo Agro, na hora de me apresentar, né, aquela história, né, na bateria, sabe? Aí na guitarra e no baixo e tal. Na hora que falou na guitarra, me anunciou como Everson. Johnny! Ele mandou o Everson, como ele fazia sempre, e do nada ele mandou um Johnny! Eu até fiquei assustado, mas falei, vou solar, sou eu, né? E eu solei, aquele dia estava garoando, o cubo tinha entrado em curto. E nosso palco regional não tinha cobertura, como de costume, né? Os artistas regionais cantando em qualquer lugar. E o nacional do lado com um palco gigante, né? Que era a abertura, era o show do Roupa Nova. Então, assim, aquele curto fez um efeito diferente na guitarra. Todo mundo achou que era efeito... Tipo um Tom Morello, assim, né? Falou, cara, esse cara é louco, velho. Tá à frente do seu tempo. Que solo maluco é esse? E aí eu desci daquele dia do palco, todo mundo me chama falando assim, Johnny, que solo é esse, meu irmão? Johnny, você arrebentou. O engraçado é que eram amigos de sala que estavam na Expo Agro aquele dia e que me sabiam que meu nome era Everson. E me chamando de Johnny. Eu falei, cara, esses caras estão malucos, né? Estão me chamando de Johnny. Aí que eu me toquei que o nome Everson não era tão simples. Porque é Emerson, Cleverson, Jefferson, Everton. É mais comum do que Everson. E todo mundo confundia meu nome. Mas quando eu virei Johnny naquela noite, Johnny, muito simples. E aí eu, no ensaio seguinte, né? Enfim, passou aquilo no ensaio seguinte da banda, eu falei, Nata, gostei do Johnny, cara. Mas vamos inverter, porque Everson Johnny é feio demais. Vamos colocar Johnny Everson, o que você acha? Ele falou, tá aí,
Pronto, tá batizado Johnny Everson. A partir dali, em 1987, eu me tornei Johnny Everson. E quando que o Johnny Everson aderiu ao seu traje, o chapéu? A banda Recrutas sobreviveu de 86, que nasceu no São Gonçalo, depois eu entrei em 87, sobreviveu até 91, ano que meu pai faleceu. Eu tinha 18 anos, meu pai teve um ataque cardíaco, né? Ele tinha doença de Chagas, picado pelo barbeiro, nasceu em Goiás, divisa com Minas, foco do mosquito barbeiro, morava em fazenda quando criança, foi picado quando criança. Essa doença ela demora anos para se manifestar. Sim. E aí, infelizmente, ele faleceu muito jovem, com 47 anos. E nós ficamos ali, né, com a família. Eu tinha um irmão mais velho que casou no ano seguinte. E o irmão mais novo tinha 13 anos. E eu acabei me tornando arrimo de família muito cedo. Aí não dava para continuar com banda e com nada mais, né? Eu administrei a oficina dele o quanto eu pude. Até que um dia, o dono da imobiliária que a gente pagava o aluguel todo mês, um amigo dele se tornou meio que amigo da nossa família e um tutor, né? Ele ficava, todo dia que ele ia cobrar o aluguel, ele ficava a tarde inteira conversando com a gente. Perguntando como é que estavam as coisas, estava tudo bem, tudo não. Graças a Deus a gente sempre pagou em dia o aluguel, mas eu percebi que ele tinha alguns conselhos. E um dos conselhos que ele nos deu foi o seguinte: vocês têm que observar se o ramo, o talento para mecânica era algo apenas do seu pai, ou se isso é também um talento que vocês herdaram. Porque se vocês não herdaram, vocês estão com a idade de escolher um futuro que vocês gostariam de ter. Então, assim, estão em tempo de estudar, de seguir, fazer uma faculdade, seguir outros caminhos. E deu como exemplo a vida dele, seu Carlos Kunze, também falecido já agora, mas dono da Patrimonial Imobiliária, na ocasião, era uma das maiores imobiliárias de Mato Grosso. Falou: olha, eu sou filho de madeireiro. Meu pai veio do sul, montou uma madeireira lá no nortão de Mato Grosso, e quando ele faleceu, eu e meus irmãos, depois de um tempo, sentamos e cada um foi para um lado. E eu vim montar imobiliária aqui em Cuiabá. E hoje eu sou muito feliz, bem sucedido com imobiliária. Então, vocês têm que avaliar. Eu tinha 18, 19, nessa época eu já tinha uns 19 anos. Então eu falei: caramba, né, cara? E agora? Aí sentei com meus irmãos: não, vamos arriscar, vamos estudar, vamos buscar outros caminhos. E se de fato a mecânica for o nosso ramo, a gente volta, não tem problema, mas vamos analisar com frieza. Você não gostava de trabalhar lá? Eu já era, graças ao meu pai, ao investimento que ele fez, ele e minha mãe, né, nos nossos estudos, eu já era predisposto a seguir a parte administrativa da oficina, tanto que eu e meus irmãos, na verdade o mais velho, o mais novo era muito novo, né, mas eu e o Josias, nós já trabalhávamos na parte administrativa da oficina. A gente não era mecânico, não tínhamos competência para ser mecânico e não gostávamos daquele serviço que era meio pesado. Então eu falei: não, a gente vai trabalhar na parte administrativa. E estávamos já nessa função quando meu pai faleceu. Graças a isso a gente conseguiu administrar a oficina após a morte dele. E aí quando o seu Carlos deu esse conselho, eu falei: cara, eu não vou ser mesmo um mecânico com o talento que meu pai tinha. Meu pai era um dos melhores mecânicos, não é porque era meu pai, mas pelo que a gente via, o respeito que as grandes oficinas, que as grandes concessionárias tinham com ele, eu percebi que ele era um grande mecânico, né? E eu não ia ser aquilo. Ele era um talento dele mesmo desde criança. E eu já queria ser artista, para falar bem a verdade, como eu falei, na escola desde os 13 anos, né? Essa passagem da banda do Roupa Nova, você da lembra abertura, a primeira eu tinha música 13 que você anos. aprendeu? A primeira música que eu aprendi, eu guardei segredo um bom tempo na minha vida. Porque eu queria ser roqueiro, né? O rock já estava começando a dominar o rádio naquele período da década de 80. 85, 86 veio o RPM, Cometa Harley, né, que era considerado o RPM. E eu sou dessa geração. Eu queria ser o Paulo Ricardo, né? Então, eu queria ser roqueiro. Só que a primeira música que eu aprendi foi Menino da Porteira. Porque a gente está em Cuiabá, em Mato Grosso. É um estado eminentemente sertanejo. E nos saraus familiares, a música sertaneja predominava. Mas eu, na escola, queria ser o roqueiro. E aí, quando me perguntavam naquela ocasião, qual a primeira música que você aprendeu? Eu falei: London, London. Que era a música que o Paulo Ricardo cantava e tal. Mas, na verdade, foi Menino da Porteira. E aí, enfim, de lá para cá... Aí acabei voltando a ser sertanejo de verdade, né? Já em 98, eu me lancei como cantor sertanejo, aconselhado por um amigo que era da banda Recrutas da República, Fabrício Carvalho.
Grande Fabrício o Carvalho, grande maestro Fabrício Carvalho. Era o tecladista da banda. Olha só. Meu amigo desde 1985. Estudamos juntos na mesma sala, parceiros de música. Ele foi para música erudita, a mãe dele, Dona Nilza, saudosa Dona Nilza. Toda vez que me encontrava, Everson, você precisa ir para o UFMT e estudar música, junto com o Fabrício, com o Eduardo, da Companhia Sinfônica. Você tem que estudar. O padre Tiago, meu primeiro professor de música, falou, Johnny, você precisa estudar o saxofone si bemol. Está aqui livre para você na banda da escola, para você aprender. E eu sempre levando meio com a barriga. Eu era um aluno meio relaxado, sabe? E o que eu aprendi de música foi ali, no contato com o violão em casa, na escola, nos festivais, e eu nunca estudei, a não ser autodidata, mas nunca entrei em escola assim para estudar música. E é uma grande falha, que eu comentei já, inclusive na outra entrevista com você, eu não ter me entregado melhor aos estudos musicais quando eu tinha tempo para fazer isso. Porque estudar é a base de tudo. E hoje, assim, você acha que se você tivesse estudado, se dedicado à música, teria tido uma carreira diferente? Porque, querendo ou não, eu acho que você fez um sucesso, não fez? Olha, sim. Poxa, minha carreira foi incrível, na verdade, né? Porque, primeiro, o sucesso não está atrelado à qualidade musical. Se tivesse, a gente não estava ouvindo tanta coisa aí no rádio que a gente tem ouvido, né? Cada um tem uma história. Passou por minha banda algumas pessoas que hoje estão no cenário nacional, com qualidade naturalmente, né? Mas que eram músicos, assim, violão base da minha banda. O Fernando, do Fernando Sorocaba, foi meu músico por 6 anos. Né? Começou na minha banda, eu não tinha nem espaço para colocar ele, mas ele precisava trabalhar, insistiu, e eu falei, olha, arruma um lugar para ele para começar com a gente aqui, depois a gente vai vendo onde colocá-lo. E ele, muito proativo sempre, começou quase como que hold, mas aí virou tecladista por uns meses, daqui a pouco eu coloquei um outro tecladista e ele virou violão base. E ele conquistou seu espaço na banda, era um cara que cantava muito bem e tal. E aí hoje ele é o Fernando, do Fernando de Sorocaba, mas ficou 6 anos com a gente, o Fernando Zorzanello. E assim, então eu não acho que foi falta de ter estudado mais música, eu digo mesmo para a formação do homem. Quando ele compreende a importância dos estudos, da disciplina, ele passa a ser mais produtivo, a entregar mais qualidade no que ele faz em todos os seus setores da vida. No relacionamento, no ambiente familiar, na roda de amigos, no espaço profissional principalmente. Então, é um comportamento para tudo. Então, quando eu falo que eu gostaria de ter estudado mais música, se eu voltasse no tempo, eu teria me aplicado mais aos estudos musicais, porque é um comportamento de vida que nós precisamos ter para termos mais êxito em tudo que a gente se propõe a fazer. Eu acho que na música, onde eu podia chegar, eu cheguei. Eu fui lançado pela Sony Music em 2003, numa parceria da Caravelas, que é uma gravadora brasileira. É mesmo? Sabia que o nome do meu disco vai ser Caravela? Sério? Juro. Olha aí. Tá Olha vendo? aí. Olha aí. Então, assim, naquele momento a Caravelas tinha uma parceria com a Sony Music e eu entrei para o catálogo da Caravelas e da Sony Music. E o presidente da gravadora, Vitor Martins, falou assim, Johnny, o estilo country nacional, ele não é o mais popular, ele não é o que tem o maior mercado, mas não tem ninguém fazendo isso aí direito, assim, não tem muita gente fazendo isso. Então, se isso acontecer, se esse gênero acontecer e estourar no Brasil, você vai ser um dos precursores, nacionalmente falando, e a gente vai apostar em você nesse sentido. E aí assinamos contrato, naquela ocasião de Paulo e Paulino, uma dupla que hoje é um grande sucesso da música sertaneja nacional, também tinha assinado naquela semana o contrato. Falou, eu assinei com vocês agora, e semana passada passou por aqui a dupla de Paulo e Paulino, vocês vão ouvir falar desses caras aí, eles cantam diferente, um sertanejo, mais raiz, mais clássico, mas é um estilo que tem mais mercado, e são as duas apostas da gravadora. E aí depois disso, naquele momento, o CD pirata já tinha consumido o mercado brasileiro, né? Que é no que a gravadora ganhava o dinheiro.
E aí, então, assim, tivemos várias dificuldades de gestão em relação a esse baixo faturamento que as gravadoras já estavam enfrentando. E ao lado disso, o contrato que eu tinha com o empresário e investidor também não deu muito certo. Eu tinha um compromisso de investimento em shows gratuitos que eu tinha que fazer para várias rádios e televisões no Brasil, nos 8 estados que tocavam música sertaneja e começando a tocar o country, e isso gerou um alto custo e meus empresários não conseguiram acomodar esse custo. E aí, enfim, questões empresariais e administrativas, além do meu disco não ser muito comercial, tanto que foi uma aposta. Se o country estourar, você sai na frente. Dá uma palhinha aí. Naquela época, a minha música, 2004, se tornou a música Revelação. Eu fui o artista Revelação de Barretos em 2004, com a música Rainha do Rodeio. Toquei em Barretos, fiz show em Barretos em 2004. É o templo da música sertaneja, né? Então, como é que eu vou dizer que eu não sou deu um cara certo. bem sucedido na minha trajetória, né? Fui, eu sou feliz demais. E cantor solo, numa época que não tinha cantor solo, só tinha quando alguém morria da dupla. Né? Há um acidente aqui, levou o João Paulo, da dupla João Paulo Daniel, um problema de saúde levou o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, e por aí as pessoas se tornavam solo. Mas na ocasião não era moda lançar solo, era difícil uma carreira solo. E eu me arrisquei nisso. E a música era o seu corpo é quente, feito brasa na fogueira, calça apertada, jeito de namoradeira, bota salto alto de ponteira em fivela, batom cor de sangue, cabelo cor de canela. Ela joga charme e sedução pra todo lado, ela já deixou muito peão apaixonado. Tudo ela conquista com seu jeito de donzela. Prepare o coração, abre a porteira, lá vem ela, rainha do rodeio. Rainha do rodeio. Em festa de peão, ela brilha o ano inteiro, rainha do rodeio. E aí vai. Ela me lembrou uma música country muito famosa, aquela americana. Puta, como que é? Eu sei que ela termina assim. Don't tell my heart, my ache break heart. Essa aí. I just don't think he understand. Ache break heart, Billy Ray. Eu faço no show. Aí. Nossa, me lembrou ela. Tá vendo? Coisa boa, tá? Uma boa É a mesma levada, né? Mas isso aí foi até que ano, mais ou menos? Começou em 98? Eu comecei e foi em até... 98, fui até 2004. 2004 para 2005, eu fui convidado para ser sócio de uma casa noturna, que foi a casa onde eu aconteci aqui em Cuiabá. Jerônimo. Não, Jerônimo é casa agora da nova geração Y aí. Eu cantei da Apoteose, Quinta Cowboy da Apoteose Show. Cara, quem está assistindo aí, que tem mais de 40, sabe o que foi a Apoteose na quinta-feira. Para você ter uma ideia, quando nós começamos lá, em 2000, dava 80 pessoas, a casa cabia 1.500 pessoas. Dava 80 pessoas, 100 pessoas, e eu ganhava... Meu cachê era cortesia. Eu recebia um número X de cortesias para eu vender para os meus amigos, para eu levantar o meu cachê. Éramos eu, o Josias, meu irmão, que era baterista, é baterista, né? E o Joey, que era o baixista. E naquela época ele soltava o disquete no teclado, porque era o teclado, bateria e eu na guitarra. Tanto o Joey quanto o Josias são advogados. O Joey Pablo? Não. O Joey era da rádio, da Antena FM naquela época. É o Dr. Joey, que é o que eu te falei, que é o presidente da comissão do terceiro setor da OAB hoje, é advogado respeitadíssimo, especialista em compliance para terceiro setor. E o Dr. Josias é vice-presidente da comissão da mineração na OAB também, advogado também, mas baterista. Graças aos nossos pais que nos deram condições para estudar nas melhores escolas de Cuiabá, e a gente entendeu a importância dos estudos no paralelo. A gente arriscou na música como primeiro plano, plano A. Em algum momento, precisamos ter o plano B para colocar comida em casa, porque a música não está trazendo. Aí o plano B era os estudos que a gente seguiu fazendo e somos gratos a essa. E você fez jornalismo, né? Fiz jornalismo, fiz administração de empresa na juventude, não cheguei a formar, porque foi no meio. Faltando um ano, eu fui para o Rio de Janeiro gravar o primeiro disco. Mas depois disso eu fiz gestão pública, pós-graduação, fiz comunicação pública como pós-graduação e fiz também MBA em economia, com ênfase em relações institucionais e governamentais pela FGV de Brasília.
E agora estou fazendo liderança, inovação e gestão 4.0 pela PUC do Rio Grande do Sul. Então a gente nunca para de estudar porque tem que estar se atualizando. Mas a música agora é quase que um hobby, mas não é. Também a minha profissão, mas a gente faz dentro do que sobra de tempo aí. Gente, é muito engraçado. Eu vou confessar uma coisa aqui para você, Johnny. Às vezes eu te vi ali quando o Abílio estava falando, às vezes você tá perto assim, né? Com a roupinha da prefeitura de Cuiabá e o chapéu, olhava e falava assim, cara, e esse secretário aí, hein? O cara sempre de chapéu, qual que é desse que a gente não dá para imaginar, né? A história que a pessoa carrega. Não julgando negativamente ou positivamente, mas eu só olhava e falava, cara, qual que é desse cara? Por que ele tá com esse chapéu? Ele é cantor? Não é? Isso é tudo isso. Quem que é esse maluco aí? Quem que é esse maluco? Você sabe, eu vou te contar uma passagem, velho. Um dia eu estava tratando de questões de um projeto que nós estávamos responsáveis por ele lá na Secretaria de Agricultura Familiar, SEDRAF, na ocasião. E eu subindo aqueles degraus da SEDRAF, eu cruzei com o Biratã Spinelli descendo. E aí eu subindo, quando ele cruzou por mim assim, eu parei, olhei aquele senhorzinho de chapéu, um chapéu de sambista, né? Uhum. Que ele sempre usou. E eu olhei, aí eu olhei para mim, falei, cara, o Biratã nunca tirou o chapéu e ele se tornou um personagem, né? Não é um personagem, um personagem, uma caricatura, que é o que eu sou, cara. Só que eu confesso que aquilo me incomodou naquele momento. Eu falei, poxa, será que eu vou ser conhecido como o cara do chapéu, né? E eu acho que eu tinha muito a entregar mais para a sociedade, né? E eu confesso que foi uma fraqueza minha naquele momento, que eu fiquei com medo de ficar estigmatizado pelo fato de eu usar chapéu desde os 24 anos, que foi quando eu me lancei profissionalmente na carreira artística country. Uhum. E aí eu nunca mais tirei o chapéu. Eu tiro o chapéu para entrar na igreja, porque é uma falta de respeito entrar de chapéu. Tiro o chapéu para as refeições também, porque na minha religião é uma falta de respeito também. Tirando isso, velho, às vezes eu estou dentro de casa, aperto a campainha para sair para atender lá, eu coloco o chapéu e vou lá. Né? É verdade. Criou uma dependência psicológica, né? Mas ali, quando eu deparei com aquela situação do Biratã comigo, um político de extremo respeito na sua trajetória, conselheiro, falei, pô, será que eu vou, quando eu morrer, digamos assim, né, eu vou ser lembrado como aquele cara do chapéu? E eu fiquei meio incomodado com isso. Eu já era presidente do Conselho de Cultura do Estado de Mato Grosso, já era presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, já era consultor de políticas públicas na Assembleia Legislativa por alguns anos na área de projetos. Eu já tinha várias funções e com entregas dignas, sabe? E eu falei, mas eu vou ser julgado pelo chapéu, será? E nas reuniões eu já fui muito desrespeitado porque eu estava de chapéu. Reuniões sobre políticas públicas de cultura, reuniões empresariais, e eu andando sempre de chapéu, as pessoas me mediam pelo chapéu. E para cantar, para estar na roça, para estar na fazenda, para estar numa festa, para estar em algum lugar, o chapéu é adequado. E eu tenho plena convicção, e está tudo bem, de que o chapéu não é adequado para algumas circunstâncias. Eu representei o governo de Mato Grosso em 2010 numa série de visitas que eu fiz em busca de recursos para a Copa de 2014. Eu viajei pela Europa, por vários países, Itália, Suíça, Alemanha, em busca de recursos, parcerias para trazer recursos para a cultura. Eu fui como presidente do Conselho de Cultura do Estado. E em uma das reuniões, eu fui convidado a tirar o chapéu na Europa, na Suíça. Olha, aqui na Suíça, chapéu dentro de ambiente fechado não é um bom comportamento. Graças a Deus, uma brasileira, uma suíça, que tinha trabalhado na Transbrasil, que falava português bem, me deu esse toque. Mas assim, já foi um toque perto dos outros, eu tirei. Eu fiquei sem graça. Então, aí eu tinha plena convicção de que não é, o chapéu tem seu lugar. Só que eu trazia isso comigo. E por causa disso, em várias reuniões, eu fui subdimensionado. Tipo assim, quem que é esse cara? Uma vez, uma integrante do Conselho de Cultura do Estado de Mato Grosso, Yasmin Nadaf, escritora respeitadíssima, professora da UFMT, falou para mim, falou, presidente, por que o senhor está usando chapéu na reunião? Falei, porque o que me trouxe aqui foi a minha carreira artística. E na minha carreira artística eu só ando de chapéu. Então quem está aqui é o Johnny Everson, artista, que é o que legitima
a minha participação neste conselho. Ele está incomodando a senhora? Sim. Falei, então, infelizmente, vai continuar incomodando. E continuei com o chapéu. Mas são circunstâncias que eu preferia ter evitado se eu tivesse coragem de tirar o chapéu. Mas eu não tenho. Agora já é tarde, vocês vão enjoar de ver o Johnny Everson de chapéu. E o que ele representa para você? Você comentou um pouco do artista, mas tem mais? Representa a origem, né? Meu avô só andava de chapéu, né? Pedro de Cutá. Pedro de Cutazinho. Na verdade, Pedro Dias da Silva, nascido em Mimoso, filho de Cutazinho, que era o apelido do meu bisavô. Então, lá no Mimoso é assim. É o Lucas de fulano. Você é o Lucas... Como é que é o nome do seu pai? Benedito. Lucas de Benedito. Ou então é da região que você mora no lugar. É gente de quem? É gente de quem? Ah, é Lucas de Benedito. É Pedro de Cutazinho. É Johnny de Pelé, que era o apelido do meu pai. Então, assim, e lá o meu avô era o Pedro de Cutazinho. E o Pedro de Cutazinho só andava de chapéu. Então são raízes, origem e depois o perfil artístico. O chapéu, eu confesso que quando eu adotei o chapéu, eu me sentia mais artista. Então criei uma dependência também psicológica com isso, eu acho. E quando que você entrou para a política? Olha, eu estava apresentando o programa Cidade 40 Graus, em 2008, da TV Cidade Verde, e ali me deu uma popularidade diferente, né? Eu já era meio popular por conta da carreira artística, né? Uma popularidade? Popularidade. Mas aí a TV potencializou isso muito. E aí com isso, dois apresentadores de televisão, um produtor e um apresentador que tinham um programa no grupo na ocasião, Paulo Traven e Léo Santana. Léo Santana videomaker, um dos melhores aqui do estado. Paulo Traven, especialista em políticas públicas de cultura, também um grande estudioso, um dos melhores do estado também. E eles tinham um programa cultural na TV na época e me chamaram no intervalo do programa, falou, Johnny, você não tem interesse em participar do Fórum de Cultura? Eu falei, o que é isso? Porque eu sou do segmento da música comercial, ela se mantém só pelas bilheterias dos eventos, então a gente tem um mercado grande na música sertaneja que independe de dinheiro público para subsistência, né? Desse setor. Então eu nunca tinha, nem sabia que tinha verba para cultura, para essas coisas, não entendia nada disso. Mas no fórum que discute políticas públicas e tal, mas aí que não, é porque eu vou ser candidato a conselheiro, isso o Paulo Traven. E eu preciso trazer artistas para poder engrossar aqui as minhas colunas. Falei, cara, vamos nessa reunião. Me chamaram para uma reunião embaixo do palco do CPA. Aquele palco da Praça Cultural do CPA. Teve uma reunião lá com o pessoal do hip hop e tal, para ensinar como fazer projetos. Foi o primeiro contato meu na minha vida com políticas públicas de cultura para ensinar a turma a fazer projetos. Tava o DJ Espinha, tava a Luciana Schuring, tava o Léo Santana, tava o Paulo Traven, a Linha Dura, uma galera da cultura lá. E ali eu comecei. Isso foi em 2008. De lá para cá, o que aconteceu? O Paulo Traven, que era o candidato no nosso grupo, ele acabou arrumando umas indisposições com o grupo concorrente. E em um certo momento o grupo concorrente que estava ganhando a campanha chamou o nosso grupo e falou, olha, a gente está na frente na eleição, mas a gente não quer atropelar vocês. A gente quer criar um consenso. Veio um nome do grupo de vocês, outro do nosso grupo, e para compor com o pessoal do interior, porque era Conselho do Estado. E a gente faz uma chapa só, uma chapa única. Só que o nome desse grupo de vocês não pode ser o Paulo Traven, porque ele já entrou de rota de colisão aqui com fulano, com Pablo Capilé, com Mário Olímpio, que era o secretário na época, né, do município. Então, vamos ter que pensar nomes aí que não tenham desgastes. E esse nome do meu grupo, o meu nome foi apontado. E o grupo acabou aceitando. E eu entrei como conselheiro. Quando fui eleito, né, conselheiro ao lado de mais 6 companheiros, são 7 que representavam a classe e 7 indicados pelo governo. E quando eu fui eleito, saiu o nome no Diário Oficial, né? Conselheiro eleito, fulano, Beltrano, Ciclano, Everson da Silva Jesus. Na ocasião, chefe da Casa Civil, Elmar Novak, Coronel Elmar Novak, chefe da Casa Civil do governo Blairo Maggi, ligou para o Frei Eliseu, que fazia a festa de São Cristóvão. Frei, esse Everson da Silva Jesus aqui no diário, publicado aqui, é o Johnny Everson? O Frei falou, é ele. Virou conselheiro. E, rapaz, ele não quer ser o presidente do conselho, não, porque o Paulo Pitaluga,
ele não quer ser mais presidente do conselho. Ele acha que o conselho dá muito trabalho, é muito problema, muita briga, e ele não quer. Ele quer ser só secretário de Cultura do Estado. Então ele quer dividir essa liderança com o presidente do conselho sendo eleito entre os pares. E o Blairo falou, já que vamos mexer na lei, que esse eleito entre os pares seja alguém da classe, para ter legitimidade nessa representatividade do conselho. E, Frei, pelo que eu vi aqui, o Johnny é o único que não tem partido, é o único que não fica na televisão fazendo graça, batendo no governo ou puxando o saco. Ele é um cara neutro, né? O Frei falou, ele não tem, ele é só artista e empresário de eventos. Aí ele falou, será que ele não topa ser? Ele falou, vou falar com ele. O que o senhor acha dele? Eu já fazia São Cristóvão junto com o Frei Eliseu, com o Senna da Serra Pneus, com o Aldo Locatelli, com o pessoal do Cochipó, da paróquia, né? Ele falou, ele é um cara muito sério, muito gente boa, trabalha voluntariamente aqui pra gente na igreja, pode confiar. E aí, com a chancela do Frei, eu acabei sendo eleito entre os pares o presidente do conselho. Então foi assim que eu entrei. Aí no conselho a gente passa a ter network com todos os políticos, deputados e estudar. Tem que estudar sobre políticas públicas para poder fazer boas políticas públicas, com base em dados e informações e em seriedade. E aí depois o próximo passo foi vereador. Não, isso eu virei presidente do conselho em 2009, fiquei até 2013. 2014 eu dei personalidade jurídica para um instituto que nós tínhamos criado, uma marca que era Cor de Mato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso. Aí eu dei personalidade jurídica e com esse instituto nós passamos a atuar no terceiro setor. Meus irmãos, o Joey especialmente, que é advogado, não tem como trabalhar no terceiro setor sem um bom advogado para fazer as coisas da maneira correta. Ele é especialista em compliance e tal, e a gente começou a trabalhar no terceiro setor. A partir daí, eu nunca mais saí do serviço público dos bastidores, porque o Estado, a partir de Fernando Henrique Cardoso, ele diminuiu muito o seu tamanho e passou a ser o Estado mínimo, né? Hoje o Estado necessário. Só que assim, com isso, muitas políticas não conseguem chegar na ponta, se não for em parceria com o terceiro setor, pelos braços do terceiro setor que exerce serviços públicos. Muita gente acha que o terceiro setor, quando vai no primeiro setor, no poder público, no Estado, no município ou no governo federal, apresentar um projeto, está pedindo algo para ele. Não está pedindo algo para ele. Se assim o fosse, não poderia receber o recurso público, porque o recurso público só tem legalidade e legitimidade se ele atende o interesse público. Este programa que você está fazendo, que leva informações, que leva conhecimento, que traz um conteúdo de qualidade, que pode qualificar muita gente lá do outro lado que está nos assistindo, ele pode ter um interesse público e ele pode ser, sim, subsidiado por verba pública, desde que comprove, né, vários quesitos, entre eles o interesse público, entre eles e o mais importante, né, atender ao interesse público. Mas e um patrocínio de um artista que vai gravar um DVD? Aquele DVD tem que ser acessível a toda a sociedade com essa verba pública aportada. Não está atendendo ali um desejo do artista que precisa de um DVD, mas que este talento, que esta obra de um artista regional possa conquistar o Brasil, possa conquistar o mundo, incentivado pelo Estado, levando assim não só o nome do artista, mas a representatividade daquela cidade, daquele estado perante o mundo, levando a música, falando de suas coisas, de suas origens, e, enfim, o incentivo à cultura, o fomento ao setor. Também um setor econômico também, aliás, né? Economia criativa. Então, assim, a verba pública é para isso. E a gente passou a estudar sobre isso, praticar no dia a dia, e estudar academicamente. Hoje, eu tenho aí 4 especializações nessa área. O Joey é mestre em Direito, especialista em Compliance. E assim, meu irmão é especialista em Direito Minerário. E agora a gente dá aula, inclusive, também, né? A gente dá aula no TCE sobre gestão de projetos e prestação de contas. A gente agora acabou de estabelecer um contrato com a Fundação da Escola Superior do Ministério Público, também pelo Instituto Cor de Mato, para dar aula sobre gestão e controle de parcerias regidas pela Lei 13019. Então, além do meu serviço como gestor municipal da cultura, a gente também é professor na área de gestão de projetos regidos pela Lei de Parcerias. Inclusive, a lei federal é regulamentada aqui em Cuiabá por uma lei minha como vereador. Fui vereador em 2023 e aprovei a Lei 7.059, que foi publicada em 2024. É uma lei que regulamenta a Lei 13019 aqui em Cuiabá. É de nossa autoria também.
E lá na secretaria, assim, foi o que você esperava? Como que está sendo essa experiência? Um grande desafio, né? Nós já sabíamos, desde o período de transição, 2024, eu fui convidado pelo prefeito Abílio Brunini para compor a equipe de transição, integrando o grupo que estudaria ali as questões das políticas de cultura, da Secretaria de Cultura. E ali, a partir dali, nós percebemos que não teríamos orçamento nos primeiros anos para executar as políticas devidas na área da cultura. Mas com o meu expertise na área de captação de recursos externos, coisa que eu já faço há muitos anos lá no Instituto Cor de Mato, especialmente quando a gente nasceu dentro da FAMATO. O Instituto Cor de Mato nasce dentro da FAMATO em 2005, a pedido do deputado federal Homero Pereira, para gerir as grandes feiras agropecuárias aqui do estado. Então, desde lá, a gente administra projetos, verbas públicas, mais de 300 projetos realizados e homologados, prestações de contas homologadas, o que nos qualifica, né, estar como professores nessas instituições que eu citei aqui anteriormente. Então, eu sabia que enfrentaria dificuldade orçamentária e financeira durante a minha gestão. Ocorre que, após assumir, a gente percebeu que não bastava eu buscar recurso externo. Eu precisava recepcionar esse recurso, tratá-lo com eficiência, com transparência, com integridade, para que não sofresse depois, né, problemas com os órgãos de controle. E até eu montar minha equipe, foi um ano trabalhando, montar a equipe, treinar a equipe, fazer essa equipe trabalhar de maneira sincronizada. Montei uma grande equipe, o prefeito me deu a liberdade de contratar pessoas que eu confiava. Ele indicou algumas pessoas, tivemos outras indicações, mas que atenderam ao meu pré-requisito técnico para estar no time. Só que aí depois tem pessoas que são muito competentes, mas do ponto de vista comportamental, não estava alinhado com o que a gente queria. Então foi difícil ir ajustando aos poucos isso. Hoje nós temos um time que trabalha em conjunto, trabalha um pelo outro, trabalha na coletividade e todos com grau de competência técnica necessária para entregar o melhor. Hoje eu posso alcançar recurso externo para entregar, e é o que tem acontecido desde o Réveillon. Nosso Réveillon aconteceu do tamanho que foi, graças à parceria com a Assembleia Legislativa, o presidente Max Russi, bancou toda a infraestrutura de som, palco, luz e LED naquele evento. E aí, feliz com o resultado do Réveillon, que foi um público recorde no espaço do Parque das Águas, em dezembro, 40 mil pessoas. Feliz com isso, o Max entrou novamente no aniversário de Cuiabá, aportando R$1.500.000 em serviços de toda a infraestrutura praticamente do evento. E que dessa vez bateu novamente o nosso próprio recorde, com 60 mil pessoas no primeiro dia, no dia 7. E nos 4 dias, que foi de 7 a 10, nós atingimos um número aproximado de 130, 120 mil pessoas no evento. Então, foi graças à participação de verbas e de serviços externos que a gente conseguiu fazer essas entregas. Mas ainda está sendo um grande desafio, porque é dedicação exclusiva. De verdade, eu vou para casa todos os dias com serviços por fazer, porque eu não dei conta de realizar todos num dia só. Eu achei que fosse continuar, encontrar tempo para continuar fazendo um show aqui, outro ali. No ano passado não consegui. Achei que fosse encontrar tempo para dar uma olhada nas minhas empresas. Eu tenho 2 empresas na área de tecnologia, na área de pesquisa, na área de eventos. Eu sou conselheiro no Instituto. Conselheiro não oficial, mas eu participo das reuniões. Eu não faço parte da diretoria hoje do Instituto, mas eu acompanho os trabalhos para garantir a mesma qualidade e excelência que a gente sempre dedicou, e eu não tenho encontrado tempo para isso. Então, o maior peso para mim hoje tem sido a escassez de tempo para cuidar de tudo que eu sempre cuidei. Hoje eu estou exclusivamente cuidando da Secretaria Municipal de Cultura e rezando para que Deus me dê capacidade para entregar o melhor para o povo cuiabano, que é o meu povo, né? Com certeza. Johnny, se Johnny de 15 anos olhasse para você, pudesse ver numa imagem o Johnny hoje de 52? 52. De 52, você acha qual seria a reação dele? Se pudessem conversar, o que ele ia falar? Pergunta, hein? Falar, pô, cara, tu é maluco, hein? Olha, eu confesso que eu sempre fui muito esforçado, né? E eu diria também que ambicioso.
Eu com 13 anos assistia o programa do Chacrinha e eu falava, um dia eu vou estar num programa desses aí. Eu queria ser artista já, desde os 13. E aí quando eu deparei com a triste realidade de não ter pai presente aos 18, e eu tive que assumir a empresa, eu mudei meu traçado, né? Eu falei, cara, artista não vai dar para ser mais, eu vou ter que ser um empresário de sucesso, né? Estou herdando aqui a oficina, vou fazer ela dar certo, vou fazer ela continuar e tal. A gente tinha mais de 10 funcionários, então eu preciso cuidar para que essa turma aqui continue trabalhando e tal. E que minha família também não pereça, né? Minha mãe, meu irmão caçula, que era o Joey. E aí eu falei, aos 25 eu já vou ser um empresário bem sucedido. E eu vou focar para isso. Rapaz, aos 22 eu estava sem dinheiro para pagar as despesas operacionais da oficina. Deparei com a realidade da vida, né? E vi que que o buraco era mais embaixo. Quando vieram me deram o conselho de analisa, né? Aí naquele momento nós decidimos fechar a oficina, eu e meus irmãos, minha mãe também, fechar a oficina, e eu fui trabalhar de empregado para o Roberto Pereira da Serve Diesel, da Brasalto Peças. Fui vender peças para ele e tomar conta de uma oficina que ele tinha montado no Distrito Industrial. Tomar conta não, fui ser recepcionista lá porque eu tinha 21 para 22 anos, era muito jovem para tomar conta de alguma coisa aos olhos, né, do empresariado. Só que com 1 ano de Serve Diesel, que eu era recepcionista, eu saí de recepcionista, me tornei vendedor de peças, depois me tornei gerente geral da empresa com 22 anos. Com 1 ano de empresa, eu me tornei gerente geral da unidade Serve Diesel no Distrito Industrial, uma oficina gigante com mais de 45 funcionários, com 22 anos de idade. Tanto que chamou a atenção do Pércio Briante, dono da Extra Equipamentos Pesados, concessionária Case na época, que foi lá e cobriu o meu passe e me contratou para ser gerente de vendas internas e gerente de peças da Extra Equipamentos Pesados. Eu nunca tinha vendido uma peça de um trator, não entendia nada de alemão e o catálogo era em alemão. E eu tinha que ser o gerente dos vendedores qualificadíssimos. Um grande desafio. E eu saí, fiquei 2 anos na Extra, 1 ano na Extra, ganhava bem pra caramba. Hoje, talvez, o que eu ganhava, se eu transformar em salários mínimos, o que eu ganhava naquela época, o salário mínimo era R$200 e eu ganhava 6 mil. Então eu ganhava uns 30 salários mínimos, né? Aos 22 anos de idade. Rapaz. Então, assim, fazendo administração de empresas nessa ocasião na Unic. Aí a Interbrasil Caminhões conseguiu a concessão do International Caminhões, o velho Internacional, aquele caminhão americano dos filmes do Sylvester Stallone, sabe? Sei. Então aquele caminhão começou a ser vendido no Brasil e aí montaram uma concessionária aqui em Cuiabá e me chamaram para gerenciar a parte comercial da concessionária aos 22 anos. E eu aceitei o desafio. Aliás, para mim era melhor, porque era caminhão, que era o que eu entendia. Eu nasci dentro de uma oficina mecânica, meu pai tinha uma oficina mecânica de caminhão. E ali eu fiquei 1 ano depois. Aí quando em algum momento alguém falou, Johnny, vai ser artista, eu vou bancar sua carreira no começo. Meu primo, Luiz Claro de Mello, meu primo e meu padrinho de crisma, fã da nossa banda Recrutas desde que eu era criança, ele era o mais velho da família, falou, e a banda? Eu tentando vender 3 caminhões para ele. E ele falou, não vou comprar caminhão. Depois de um mês eu perturbando ele, falou, não vou comprar caminhão. Mas eu tenho coragem de bancar na carreira artística se você tiver coragem de se arriscar. Eu tinha 23. Conversei com a família, minha mãe topou, meus irmãos toparam. Minha mãe mais, né? Meus irmãos já estavam começando a caminhar sozinho. E aí eu fui viver da música. Então eu devo ao Melo, Luiz Claro de Mello, esse incentivo inicial para eu ser o Johnny Everson de hoje. Se não fosse ele, eu não tinha saído da concessionária de caminhões para arriscar na música. E eu, por 1 ano, se não fosse a mensalidade que ele me dava todo final de mês, eu não pagava as minhas contas. Eu já era pai nessa ocasião. Hoje meu filho tem 30 anos de idade, é médico, está fazendo a 2ª residência dele. A primeira agora ele terminou mês passado em cirurgião geral. E a 2ª residência dele tirou em primeiro lugar na prova de residência no Agarram de Brasília, o melhor hospital de cirurgia plástica do Centro-Oeste brasileiro. Que legal. Tirou em primeiro lugar e está fazendo residência, está morando em Brasília agora. Meu filho Rafael Camargo de Jesus. Então eu já era pai naquela ocasião e eu, com muito sacrifício, conseguimos, ao lado da mãe, que fez o serviço mais difícil, porque eu não me casei. Ela criou
com um punho de ferro esse garoto e transformou ele nessa referência de pai. Me deu uma neta chamada Marcela, que eu sou um cara muito abençoado. Aí você pergunta, Johnny, o que o de 15 anos falaria para o de 52? Falou, cara, como Deus te ama. É o que ele falaria. E Johnny, qual que é o lado que, na sua visão, qual seria o lado B que as pessoas não enxergam de você? Esse cara esforçado talvez todos enxerguem, né? Porque esforçado é uma grande qualidade, mas é só ser, né? É só ser. Esforçado é igual ser pontual. Não precisa de nada para ser pontual, só cumprir o horário que o relógio determina. E é um grande pré-requisito para você ser bem-sucedido. Então, talvez o que está por trás do Johnny Everson é, primeiro, a fé em Deus. Se não fosse a fé em Deus que meus pais me ensinaram a ter, eu não teria atravessado tantos momentos difíceis que eu tive nessa trajetória. Momentos que eu estava prestes a desistir. Em 2006, 2005, eu fui convidado pelo Pércio Briante para voltar a vender máquina colheitadeira na Extra. Johnny, volta a vender e tal. E eu já tinha decidido a voltar a vender, a desistir da carreira artística. E aí, assistindo à noite, de madrugada, um programa, tipo esse Fala Que Eu Te Escuto, nesses padrões, né? Sem sono, devendo, endividadíssimo e devendo pelo menos 20 vezes o que eu ganharia por mês, assim, sabe? Eu decidido a voltar a vender máquinas, aí Ariano Suassuna, apareceu na tela um trecho de uma palestra dele, finado, né? Ariano Suassuna, um mestre também. Ele falava assim, olha, meu pai me ensinou um dia, filho, você tem que descobrir qual é seu talento, no que você tem facilidade de fazer, você tem prazer em fazer. E faça com facilidade, descobrir qual é esse talento cedo, tem que descobrir jovem isso. Após descobrir, estude, treine, exercite muito sobre isso para lapidar esse talento. Só o talento não basta, tem que lapidar o talento. E aí passa pelo processo acadêmico também, estude, forme, tenha seus diplomas. Uma vez cumprida essa missão dos estudos, do treinamento, vá para o mercado, que aí o mercado vai finalizar essa preparação sua para que você seja um profissional acima da média e entregue o melhor de você, do seu ofício, da sua profissão para a sociedade. Você cumprindo essas etapas e essa missão, você será um profissional requisitado e a recompensa vai ser natural. Entre elas, você ser um profissional bem-sucedido e também produzir riqueza. E no fim dessa fala dele, ele disse, após tudo isso, meu filho, envelheça no seu ofício. Essa frase, envelheça no seu ofício, nunca mais saiu da minha cabeça. Eu estava me acovardando, enquanto eu tinha o patrocínio do meu padrinho, enquanto eu tinha o custo baixo para manter a minha carreira, porque quando eu fui lançado pela gravadora, o meu custo aumentou 100 vezes. Eu não era mais um artista que fazia show em Cuiabá, quando muito, no interior do estado. Eu era um artista que viajava o Brasil inteiro, levando minha música, levando às vezes um músico, levando material de divulgação, brindes, souvenirs que tinha que levar. E isso dependia de um empresário investidor que no final não pagou as contas, e aí eu tive que assumir essas contas e eu não tinha como pagar essas contas. Então quando veio toda essa turbulência, eu estava me acovardando. Falei, eu não quero mais ser artista, cansei de brincar. Não. Enfrente os seus problemas. Esse problema só cresce se você deixar ele vir para cima de você. Se ele surgir no cantinho da parede e você for para cima dele para resolvê-lo, nunca vai passar de um ratinho ou de um gatinho. Se você deixar crescer para cima de você, vai ser um leão quando chegar próximo de você e você não vai ter como resolver mais. E ali eu enfrentei sempre todos os meus problemas e falei, não vou me acovardar. Hoje, o Johnny não vive dos cachês. Hoje, nesse momento. Pode ser que amanhã novamente volte a viver dos cachês. Uma música faça sucesso e Deus me encaminhe novamente na trajetória dos palcos. Está tudo certo. Você muito feliz.
Mas hoje eu continuo tratando o nome de Johnny Everson, cantor, com muito respeito, por isso não me apresento de qualquer maneira, não faço se for para fazer mal feito, só pelo dinheiro, só pelo cachê. Eu tenho network político para vender show toda semana. Eu tenho hoje muito mais network político do que eu tinha naquela época que eu era artista. E isso facilitaria eu vender shows. Mas para fazer de qualquer jeito, trabalhar com tudo que eu construí, quem assistiu o meu show nesse tempo áureo da Apoteose e de outros shows em Cuiabá, sabe do que eu estou falando. Tanto que o Fernando Zorzanello, que era meu violeiro, hoje é o Fernando de Sorocaba. Paulo Perim, que era meu guitarrista, guitarristil, é o guitarrista do Fernando de Sorocaba também há mais de 15 anos. Então são os melhores músicos da cidade que passavam por minha banda, os mais caros, mas eu entregava o melhor resultado com isso. Precursor do country. Não tem como falar de country em Cuiabá e Mato Grosso sem falar de Johnny Everson. Eu acreditei, apostei e mantive-me fiel ao que eu acredito. Então, é isso. O que está por trás de tudo é esse cara esforçado e cônscio das suas responsabilidades e obrigações. Dê o melhor de si, busque afiar esse machado. Não adianta sair com cacetete por aí achando que é tudo na força, na marra, porque você quer. Não. Analise o cenário, estude o cenário, procure as estratégias, a melhor maneira de atingir seus objetivos, respeitando tudo e a todos. Que no final tudo dá certo. Johnny Everson, pessoal, coisa linda. Johnny, a gente já está caminhando para o final. Muito rapidamente, eu queria te perguntar 5 álbuns que marcaram a sua vida. Consegue me elencar? São muito mais do que 5, mas se eu pudesse resumir Top em 5. Elvis Presley, final da década de 70, começo de 80, eu ouvia muito. Minha mãe ouvia, eu ouvia lá em casa, Elvis Presley. Acho que é um dos maiores artistas que o mundo já teve por aqui neste plano, né? A sua performance, né? Tô falando no palco, porque extra-palco eu não conheci, né? Uhum. O que a gente conhece de imprensa não é a verdade. Não. A verdade só ele, a família e o que ele viveu sabe. Então, Elvis Presley. Em seguida, o RPM, marcou uma geração. RPM 1986, né? A gente tocava todas as músicas daquele disco na nossa banda, na escola. Depois Legião Urbana, também, que marcou muito a nossa geração, né? Renato Russo, com as suas letras que eram grandes lições de vida, né? Inclusive mais atuais do que as letras dele, não há na música de hoje. Aí eu começo a curtir alguns outros artistas que são referência. Eu vou falar de Kenny Rogers, que para mim é uma das vozes mais lindas da música mundial. E entre tantas, né, eu vou citá-lo como exemplo, né? You and I, por exemplo. Uhum. E depois um artista que foi um divisor de águas na música country mundial e que a gente fazia muito na abertura ou no encerramento dos nossos shows, que era o Garth Brooks. É o Garth Brooks, né? Com Standing Outside the Fire, que é uma música que a gente fazia em todos os shows. Mas eu preciso que você me dê a sexta possibilidade para eu falar de um artista nacional também. Concedida. Eu tenho vários amigos e vários ídolos na música sertaneja nacional, mas eu vou citar uma dupla que me deu oportunidade. E o ápice da minha carreira eu devo a essa dupla, que além de grandes artistas, são meus amigos e me convidaram para participar de um DVD deles chamado Alma Sertaneja. Quero mandar um abraço aqui para a dupla César e Paulinho, que eu tenho a honra de toda vez que passo por São Paulo, se eu não dormir na casa do César ou no sítio do Paulinho, eles ficam muito tristes. Lá em Piracicaba, né? Eles ficam tristes. Johnny, passando aqui, você não paga hotel, você vai ficar na nossa casa. E assim eu tenho feito desde então, desde 2010 que eu os conheci. Eu participei do DVD deles em 2012, Alma Sertaneja, 2012 para 2013, com a música Vaca, Estrela e Boi Fubá. Se você está assistindo aí, põe na internet Vaca, Estrela e Boi Fubá, César e Paulinho. Você vai ver lá Johnny Everson com a viola de coxo, ponteando os entrecantos dessa música e me tornando conhecido nacionalmente pelas mãos desses que, mais do que astros da música sertaneja, se tornaram irmãos, mais do que irmãos, pais, meus padrinhos na música, César e Paulinho.
Maravilha. Pessoal, chegamos ao fim do primeiro episódio do Vira o Disco. Dava para ficar mais, né, Johnny? Tinha mais assunto, hein? Ixi, dava para ficar mais, mas infelizmente deu o nosso tempo. Agradecemos a vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. Peço para seguirem o nosso canal, deixar um likezinho aí também, que ajuda, fortalece, principalmente nesse começo de trajetória. Quero fazer novamente um agradecimento aqui ao Johnny. Obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente nesse feriado, fazendo a estreia do Vira o Disco Podcast, que ainda tem muita música para tocar. E na semana que vem, pessoal, já fica chamado aqui, Vira o Disco episódio 2 com Daniel Grunwald. Grande abraço, fiquem com Deus.